O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Podemos sentar, irmãos e irmãs que estão aqui na Paróquia Sagrado Mercês. Podemos cantar o refrão do Salmo. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Deseja isso do fundo do seu coração, Ó Senhor, ter um coração reto, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Se nós, ao contemplarmos as coisas belas deste mundo, já nos maravilhamos, não é verdade? Você, homem, que encontrou a sua esposa, não é? Quando você a viu, como é bela. Você, esposa, que encontrou o seu marido, como ele é belo. Depois foi passando o tempo, né? E continuou belo. Continuou bela, porque não é só o externo, não é? É o interior, era o coração. Quão bela deve ser a face de Deus. E devemos buscar, irmãos, a face de Deus. Devemos buscar nos encontrar com Deus. Sim, a vinda de Cristo revelou a face de Deus, a face de Deus Pai, o Pai misericordioso, o Pai das misericórdias. Estamos aqui em Brasília, Distrito Federal, para todo o Brasil e mundo por causa da internet, nessa missa votiva ao Pai das misericórdias. E nesse tempo em que a igreja nos convidou a viver o tempo pascal, a ressurreição do Senhor, nós nos preparamos também para a grande festa que vai acontecer amanhã, ou hoje à noite, a festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo. Nós comemoramos a vinda do Cristo, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição. Nós vamos comemorar o Espírito Santo. E em cada liturgia, nós também celebramos o Pai. Toda a oração que nós realizamos é ao Pai, no Filho, pelo Espírito Santo. É sempre assim. E Deus Pai se revelou em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já escutávamos durante esta semana que o Senhor, Ele é um com o Pai. E quem o vê, vê o Pai. O Pai misericordioso. E é esta experiência, meus irmãos, que nós precisamos fazer. Não é um Deus castigador, não.
é um Deus que ama e que expressou o seu amor profundo através do seu Filho Jesus, através do seu sacrifício, através da sua doação na cruz. Por isso, valorizemos a doação de Cristo, o amor de Cristo, que é o amor de Deus Pai por nós. Valorize isso. Nunca se esqueça que Deus ama muito você, meu irmão. Claro que as notícias não são boas, aquilo que a gente vê também não é muito bom, muitas vezes. Mas Deus, Ele é bom sempre. E ao contemplarmos a sua bondade, precisamos caminhar e viver também nessa bondade. E testemunharmos o amor dEle onde quer que nós estejamos. Assim fez Paulo, nós escutamos a leitura. Ele estava sendo julgado ali em Jerusalém, mas ele recorreu. Não, eu não quero ser julgado aqui, eu quero ser julgado lá em Roma. Ele podia, ele tinha esse direito. Ele também era cidadão romano. E ele foi então para Roma. Mas por que será que ele quis ser julgado em Roma? Porque lá era a capital do império. Lá ele teria a oportunidade de testemunhar para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor. De um aparente mal aconteceu um bem. Ele testemunhou o Cristo em Jerusalém, ele testemunhou o Cristo em outras terras pagãs, e agora na capital ele teria a oportunidade de testemunhar o Cristo. E assim ele o fez. Meus irmãos, não tenhamos medo. Onde o Senhor nos levar, vamos testemunhar o Cristo. Onde o Senhor nos levar, vamos testemunhar que Deus é bom, que Deus é Pai, que Deus é misericórdia. Não percamos nenhuma oportunidade de testemunhar o quanto Deus, Ele é bom. O mundo precisa ouvir esta notícia, precisa saber desta notícia, de que Deus, Ele é bom. E Paulo teve esta oportunidade de testemunhar lá em Roma, que Deus se encarnou, que Deus veio até nós, que Deus nos amou, que Deus Pai nos amou em Cristo Jesus. Um amor de entrega, o amor até as últimas consequências, até a morte de cruz. É este amor que nós precisamos testemunhar também para este mundo, e que na força do Espírito Santo nós testemunhemos, meus irmãos. É claro que nós nos sentimos incapazes, não é? Nós não nos sentimos capacitados, nos sentimos frágeis, pecadores, mas Deus, como usou de cada apóstolo, Ele quer usar também de mim, quer usar de você. Que o Senhor te capacite, meu irmão, minha irmã, a testemunhá-lo, onde quer que você esteja. Testemunhe o Cristo, testemunhe que vale a pena ser de Deus, mesmo em meio aos sofrimentos, às dores, vale a pena ser de Deus. Vale a pena ter Deus como Pai. E se Ele é Pai, então nós precisamos ser filhos, e filhos obedientes. Assim foi o Filho, Jesus Cristo, o Filho eterno do Pai, Jesus Cristo. E o Senhor que apareceu aos discípulos, e neste episódio que nós escutamos no Evangelho de hoje, Ele tem contato ali com Pedro. Ontem nós escutávamos o Senhor perguntando a Pedro se ele o amava, e Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. E hoje nós contemplamos aqui, escutamos Pedro que pergunta a respeito de João. Ei, Jesus, é verdade que João não vai morrer? Que ele vai ficar aqui até o Senhor voltar? Jesus não satisfez a curiosidade de Pedro. Olha, não te importa se ele vai ficar mais um tempo. Ele é mais novo, né? Ele vai ficar mais tempo que você mesmo, porque você é mais velho. Não te importa. Quanto a você, Pedro, segue-me. Meus irmãos,
Não fiquemos preocupados com tantas coisas neste mundo. Não fiquemos curiosando se vai acontecer isso, se vai acontecer aquilo. Mas tenha uma vida em Deus. Tenhamos uma vida em Deus e sigamos a nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa se vai acontecer isso ou se vai acontecer aquilo, mas importa que eu e você sigamos a nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é o que importa. Vamos seguir a nosso Senhor. Vamos olhar para Ele. Quanto a ti, Pedro, segue-me. Eu imagino que, no meu coração acontece isso, na minha cabeça também, eu imagino que também você fica pensando, mas o que será de nós? O que será da minha família? O que será dos meus filhos? O que será do mundo? Com tantas notícias. Tem gente que fala isso, tem gente que fala aquilo. O Senhor está voltando. Vai acontecer o que com o mundo daqui para frente? Vamos seguir o conselho de Jesus. Quanto a ti, Pedro, quanto a ti, qual o seu nome? Quanto a ti, Padre Márcio, segue-me. Vamos seguir nosso Senhor. Vamos obedecer aquilo que a palavra diz. Vamos obedecer aquilo que a igreja nos orienta, meus irmãos. Não fique aí confabulando coisas, ouvindo todo mundo. Tem gente que está ouvindo todo mundo aí, está depressivo, está mal. Porque fica ouvindo muitas vozes. Ouça a voz da igreja. Ouça a voz de Cristo. Siga a nosso Senhor Jesus Cristo. Pare de sintonizar certos canais aí, você sabe que faz mal. Tem feito mal, não tem? Sintoniza a Canção Nova. Sintoniza a Rádio Canção Nova. Sintonize boas notícias. Claro, pode ver algum noticiário, pode. Mas desliga. E se liga em Cristo. Se liga na palavra de Deus. Tenho certeza que a minha vida, a sua vida vai melhorar. Melhora ou não melhora? Eu estou vendo muita gente aqui balançando a cabeça. Tem gente lá em casa também balançando a cabeça. Melhorou. Depois que eu me desliguei de certas coisas. Você não está fora do mundo não, viu? Nós não estamos fora do mundo. Nós estamos dentro deste mundo. E nós combateremos, meus irmãos. Nós viveremos bem se nós seguirmos a orientação de nosso Senhor. Segue-me. Vamos seguir os passos de Jesus. Vamos seguir os passos de nosso Senhor. Vamos seguir os passos do Senhor e pedir que Ele derrame mais uma vez sobre nós a graça dEle, o Espírito Santo. É mais uma festa de Pentecostes que nós vamos comemorar. Que mais uma vez o Senhor nos fortaleça. Na nossa saúde física, na nossa saúde espiritual, na nossa caminhada. Que o Pai das Misericórdias, por Jesus, derrame sobre nós o Espírito Santo dEle. Para nós continuarmos, para nós seguirmos nosso Senhor. Não importa o que vai acontecer com esse ou com aquele, importa que eu e você sigamos a nosso Senhor. Que nós possamos seguir Jesus. Te convido a colocar a mão aí no seu coração, fechar um instante os seus olhos e pedir essa graça ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias, derrama por Teu Filho Jesus sobre mim, sobre minha família, a graça do Espírito Santo. Pai das Misericórdias, derrama a graça que hoje eu necessito, de seguir o Teu Filho Jesus. Pai das Misericórdias, derrama o Teu Espírito sobre mim, para que eu não siga tantas vozes deste mundo, mas que eu siga a voz do Senhor, do Seu Filho Jesus. Que eu viva uma vida no Espírito, Pai das Misericórdias, e não uma vida na carne, não uma vida segundo o pecado, mas uma vida segundo o Espírito. Pai das Misericórdias, derrama sobre nós a Tua graça. Cantemos esta canção, pedindo ao Pai das Misericórdias, cantando ao Pai das Misericórdias,
E ao cantarmos, o Espírito dele já é derramado sobre nós. Clamemos, cantemos com confiança. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias. Com a mão no seu coração, reza isso. Derrama, Pai, as misericórdias que nós necessitamos. Pai, derrama as tuas graças sobre nós, sobre nós. Das misericórdias, Pai das misericórdias. E fale com o Pai. Fale com o Pai. Diga ao Pai: Pai, me ajude. Pai, me fortaleça. Pai, que eu te siga, que eu siga o teu Filho Jesus. Que eu não siga as vozes deste mundo, mas que eu siga sempre a orientação do Senhor. Que eu te siga mais do que nunca. Que eu não siga simplesmente este ou aquele. Que eu não siga um clube de futebol, que eu não siga uma ideologia, mas que eu siga o Senhor. Convence-me, Pai, pela força do Teu Espírito, a Te seguir, e somente Te seguir. E que seguindo o Senhor possa realizar a Tua obra. Que seguindo o Senhor possa me curar no caminho. Que seguindo o Senhor, as coisas possam se transformar. Sim, eu creio que as coisas vão se transformar, porque eu estarei seguindo o Senhor, porque nós estaremos seguindo o Senhor. Obrigado, Pai das misericórdias. Que na graça do Pai nós possamos seguir Jesus e testemunhá-lo onde quer que nós estejamos. Como Paulo testemunhou para o mundo, que você testemunhe também para o seu mundo. Qual é o seu mundo? Qual é a sua Roma? Testemunhe lá que Jesus é o Cristo, para a honra e glória de Deus Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.